Amados, nós temos estudado um pouquinho sobre a pessoa de Deus, dentro da temática do nosso ano, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. E nós falamos sobre a santidade de Deus na última semana e vamos falar um pouco sobre a fidelidade de Deus. Esse nosso Deus que é o Deus fiel. Amém? Então oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai que está no céu, Senhor, nós louvamos o Teu santo nome, agradecemos a Ti, Senhor Deus, o privilégio e a alegria que Tu nos concede de estarmos cultuando o Teu santo nome. E agradecemos a Ti pela Tua fidelidade. E é porque Tu és fiel, Senhor, que nós sabemos, ó Pai, que graciosamente Tu falarás conosco nessa noite. Porque Tu sabes, Senhor Deus, da nossa necessidade e o quanto carecemos de ouvir a Tua voz, a Tua palavra, que é importante, Senhor Deus, para a nossa vida, para o nosso caminhar, para a nossa santificação, para o aperfeiçoamento, Senhor Deus, nesse santo caminho ao qual Tu nos tem trazido. Em nome de Jesus, ministra aos nossos corações, glorifica o Teu santo nome, ó Pai, e revela as verdades espirituais das nossas vidas, em nome de Jesus, aplicando-as para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Deuteronômio, amados, capítulo 7, verso 9, nos diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A fidelidade do Senhor, este Deus fiel. Este Deus que é fiel e ama aqueles que andam em fidelidade. Provérbios 12, 22 nos diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Os lábios mentirosos são detestáveis, são odiados diante do Senhor. Mas os que agem fielmente são o seu deleite. Mas os que agem fielmente são o seu prazer. Por quê? Porque o nosso Deus é Deus fiel. E Ele tem prazer naqueles que agem com fidelidade. Para alguns, amados, a fidelidade, ela está em extinção. Alguns entre nós hoje acreditam que a fidelidade está em extinção. Já outros estão mais além. Acreditam que a fidelidade já é um artigo de museu. Já não faz parte dos nossos dias. Certamente não é tão difícil a gente entender. Tanta descrença, quando em nossa volta a gente enxerga um mar de infidelidade. Sim ou não? Tantas manifestações correndo o Brasil afora. Tudo porque se vê infidelidade. Sim ou não? Há um mar de infidelidade, amados. E aí não é tão difícil a gente entender porque algumas pessoas acreditam que a fidelidade está em extinção e outras acreditam que ela já se extinguiu e é objeto de museu. Foi-se o tempo, amados, que o fio do bigode ou o aperto de mão era suficiente para se firmar uma palavra. Hoje, as pessoas fazem contratos, assinam contrato, reconhecem firma no cartório e as pessoas ainda assim não cumprem o que assinaram. Por quê? Porque nós estamos vivendo em um mar de infidelidades. E elas fazem isso sem o mínimo desconforto. Enquanto as pessoas, na época dos nossos avós, elas se sentiam extremamente incomodadas se elas não conseguissem cumprir aquilo que tinham acordado. Hoje as pessoas assinam um contrato e elas já procuram saber como que vão achar uma brecha no contrato para poder fugir da sua responsabilidade e o seu compromisso acordado. A infidelidade conjugal
tem sido uma praga tão grande no comportamento brasileiro, e que a gente pode até afirmar que ela tem sido incentivada, propagada e vendida pelas produções televisivas, que dizem que tudo isso é normal, que a traição, que a infidelidade faz parte da natureza humana e que isso é importante até para dentro dos relacionamentos conjugais. Quando, na verdade, amados, nós vemos claramente a incoerência disso. Claramente. Porque enquanto as pessoas dizem que a infidelidade é normal com os lábios, a sua consciência se enche de culpa e os acusa. E quando a mente está cauterizada, ainda assim o seu coração sangra. Por quê? Porque há uma incoerência. Porque a infidelidade não é algo que eu e você fomos feitos para viver. Nós somos feitos para viver em fidelidade, para andarmos fielmente, para sermos prazer do Senhor, porque o Senhor nos criou para a sua glória. Números 32 e 23 nos diz: o vosso pecado vos há de achar. O teu pecado te achará. Então, por mais que as pessoas tentem tornar certo aquilo que é errado, o pecado dessas pessoas os achará e os condenará e os chamará a uma prestação de conta. Outros têm sido infiéis no ministério, desonrando o chamado de Deus. Deixaram a verdade, passaram a ensinar mentiras, a proclamar heresias de homens, de demônios, e outros roubam a Deus, tomando aquilo que não lhes pertence. Quantos escândalos de infidelidade nós temos ouvido, nós temos lido, nossos olhos têm visto. Por quê, amados? Nós estamos num mar de infidelidade. Infelizmente, outros são fiéis. Sim, são fiéis a você, são fiéis a nós, desde que os seus interesses particulares estejam resguardados. A partir do momento que os seus interesses particulares entrem em perigo, entrem em xeque, eles imediatamente deixam a lealdade e a fidelidade com você para se amarrar aos seus interesses particulares. E eles se voltam contra você e eles dão aquele abraço de tamanduá, como dizia o pastor Antônio José. Por quê? Porque são pessoas que estão usando um ao outro para os seus objetivos particulares, mas fidelidade, lealdade, compromisso com o próximo não tem absolutamente nada. A traição, amados, é tão grande que nós chegamos ao ponto de que alguns não confiam mais em ninguém. Não foi uma, nem duas, nem três pessoas. Foram várias pessoas que já sentaram e disseram: pastor, eu não confio mais em ninguém. Não confio mais em ninguém. Em absolutamente ninguém. E eu estou de tal forma, alguns chegaram a dizer: eu estou de tal forma que eu não quero estabelecer mais amizade com ninguém. O meu relacionamento com qualquer pessoa é apenas bom dia, boa tarde, boa noite, e acabou, e ponto final. Por quê, amados? Porque tiveram experiências de infidelidade, tiveram experiências de traição, e geralmente das pessoas que mais ama e mais gosta. Isso a gente já conversou uma vez, quando falávamos sobre perdão, que quem mais nos fere são as pessoas próximas. Porque são as pessoas que nós geramos maiores expectativas. Sim ou não? E são pessoas que nós mais amamos. E só pode ferir a gente com o calcanhar quem está perto de nós. Como diz lá no Salmo: voltou contra mim, feriu-me com o seu calcanhar. Só pode ferir com o calcanhar aquele que é teu amigo, que está perto de você. Não é o teu inimigo. É ele quem te fere. Então, dentro desse contexto de infidelidade, algumas pessoas têm construído redoma diante de si, e elas têm se afastado dos outros e afastado os outros de si.
como se isso fosse resolver. Mas esse não é o caminho para nós. O caminho para nós não é no meio do mar de infidelidade nós nos escondermos e nos afastarmos dos outros e afastar os outros de nós. Não, de maneira alguma. Esse não é o caminho. Mas essa tem sido a escolha de muitas pessoas. Qualquer dificuldade, por mínima que venha a ser, geralmente já se torna motivo para você tomar uma posição ofensiva. Entende-se que o outro está querendo fraudar. Existem tantas pessoas fraudando, existem tantas pessoas enganando, existem tantas pessoas mentindo, existem tantas pessoas passando a perna, que aí às vezes as pessoas, ao mínimo sinal de dificuldade, ela já se coloca toda armada, ofensiva contra a outra, porque acha que aquela pessoa está agindo com infidelidade. Longe disso. Às vezes foram experiências construídas de traição e de infidelidade das pessoas que você mais gosta, das pessoas que você tinha alta expectativa sobre elas. E aí você vai gerando essa natureza de desconfiança, essa natureza de sempre estar em estado de ofensivo. Você vê isso em todo lugar. Você vê isso no ambiente de trabalho, você vê isso na escola, você vê isso nas relações comerciais. Que as pessoas, por qualquer coisa, elas já engrossam a voz, já partem para cima, quando na verdade só precisaria de um diálogo, de uma conversa, porque ela já interpreta ali como uma tentativa de alguém querer passar a perna nela. Sim ou não? É um mundo louco, amados, de desconfianças. Não se estabelecem laços de amizades. Nós não conseguimos estabelecer laços de amizades em um mundo louco de desconfiança. Nós só conseguimos estabelecer laços de amizades quando nós confiamos. Ninguém quer um amigo do qual se desconfia. Nós queremos amigos com quem nós possamos contar, em quem nós confiemos. O caráter social do ser humano, na sua essência, está essa questão da sociabilidade. Mas isso tem sido sacrificado pelo que, digamos assim, o nosso instinto de defesa. Nós queremos nos defender a tal ponto que nós temos sacrificado até o nosso caráter de sociabilidade, de nos sociabilizar com os outros. Conte quantos amigos você tem na igreja. Conte quantos amigos você tem aqui. Alguns de vocês, alguns de nós, não temos crescido nos relacionamentos e nas amizades, porque nós temos nos fechado, querendo defender e proteger os nossos sentimentos e as nossas emoções de uma possível frustração. Quando na verdade nós fomos feitos para nos relacionar uns com os outros. Quando na verdade, quando nós caminhamos pela história de Cristo, nós vemos Cristo valorizando os laços de amizades. Nós vemos Cristo valorizando os relacionamentos. Mas nós estamos a tal ponto, tão escaldados com essa história de infidelidade, que nós temos criado, amados, uma espécie de proteção e temos querido manter um certo distanciamento das pessoas. Isso não é saudável. Nós vamos nos tornando cada vez mais uma sociedade doentia e quando nós tomamos a infidelidade como norma de vida, de tal forma que venha sacrificar a confiança e a solidariedade no outro. De tal forma, amados, que muitos irmãos tomam até a palavra de Deus para justificar um erro desses. Maldito é o homem que confia no outro homem. Quantos irmãos e irmãs usam inadequadamente esse texto para se manterem afastados dentro dos relacionamentos, quando Cristo ele faz justamente o contrário. Cristo ele pega Judas e coloca os recursos nas mãos de Judas. E Judas
rouba e passa a mão na bolsa das ofertas que eram levadas ao ministério de Jesus Cristo. Cristo pega Pedro, que o traiu, e diz assim: vem cá, Pedro. Eu vou te confiar o que eu tenho mais de precioso. Eu vou te confiar o meu rebanho, depois de Pedro ter traído. Cristo, ele não recuou e não criou um redoma de proteção. Cristo foi lá e disse: eu continuo querendo estabelecer laços de amizade. Cristo foi lá e disse: tudo bem, você me feriu com a face, aqui está outra face, mas eu vou te dar uma outra oportunidade para que não me esbofeteie de novo. E a gente muitas vezes se tranca, e a gente muitas vezes se afasta. Algumas pessoas a gente chega e diz: você está parado, vamos servir. Não, pastor, já chega, já sofri demais servindo. O Ministério de Crianças está precisando de pessoas para servir, para cooperar, para ensinar, para assistir, também ser um assistente da professora, do professor. E as pessoas parece que se escondem, não querem servir. Porque tem espinhos? Tem. Mas tem o perfume também da rosa. Porque ministério é coisa linda e maravilhosa. E vale a pena servir, porque estamos servindo ao Reino e servindo ao Senhor Jesus. É certo que há falhas em todos nós. Alguém aqui não falha? Alguém aqui nunca feriu alguém? Nunca frustrou a expectativa de alguém? É claro que nós falhamos, mas nós invertemos. Parece que nós tomamos cada pessoa dentro dos relacionamentos, alguns de nós, e colocamos essas pessoas como se elas fossem a sua norma de vida, uma norma de infidelidade. Não é assim, amados. A norma é a fidelidade. É claro que os irmãos vão ter um momento ou outro de fraqueza, de falha, de pecado, de trair a sua confiança, de frustrar a sua expectativa. Mas ninguém pode tomar casos pontuais e estender para toda a vida de uma pessoa. A gente precisa entender que a história de uma pessoa não é feita de pontos de queda. A história de uma pessoa é feita de atitude, de olhar, reconhecer os seus erros, estender a mão e receber na mão de Deus a força para erguer-se e levantar-se novamente. A fidelidade, amados, ficou tão incomum, mas tão incomum, que quando alguém age com fidelidade, com honestidade, chama a atenção de todos. Quantas vezes eu já li em jornal, quantas vezes os jornais já noticiaram de pessoas que acharam determinado bem, determinada quantia de dinheiro, e essas pessoas procuraram a polícia para procurar o dono e devolver. E faz um alarme geral no Brasil todo. E o que você faria? Não, eu ficaria com esse dinheiro perdido não é roubado. Achado não é roubado. Ou seja, a fidelidade, a honestidade ficou tão incomum que quando acontece é motivo para virar notícia. Tão diferente de outrora. Vinha voltando para casa, achei um dinheiro na rua, uma cédula. Peguei aquela cédula e fui, antes de chegar em casa, passei na casa do meu avô. Eu disse: olha, avô, o que eu achei? Aí ele: você achou? Foi onde? Na rua. Foi mesmo, foi. Pois volte lá e deixe exatamente no mesmo lugar que estava. Porque quem perdeu vai voltar no caminho procurando. Como está diferente, amados. Como as coisas inverteram. E lá fui eu deixar um negócio de dinheiro no mesmo lugar. Mas como as coisas inverteram. Hoje, o incomum é a fidelidade. Ontem, o incomum era a infidelidade, era a desonestidade. Eu não consigo entender como nós evangélicos estamos crescendo tanto no Brasil. E essas mudanças estão
acontecendo de forma invertida. Se nós servimos a um Deus fiel. Mas neste mar de infidelidade, amado, nós precisamos saber que há um Deus nos céus. Aleluia. Há um Deus nos céus. Um não de artigo indefinido, mas um de único, porque só a Ele, não há outro. Sim, há um Deus fiel. Oh, aleluia. Neste mar de infidelidade há um Deus fiel e só Ele é fiel. Só Ele é fiel, como diz a W. Pink, como é animador então. Que indizível bênção é erguer os olhos, aleluia, acima desta ruinosa cena de infidelidade e contemplar aquele que só Ele é fiel, fiel em tudo e fiel em todo o tempo. Só Ele é fiel, amados. Cada um de nós já frustramos a expectativa de alguém. Cada um de nós já falhamos com alguém. Mas Ele é fiel, totalmente fiel e fiel o tempo todo. Porque só Ele é fiel, inteiramente fiel. O nosso Deus é fiel. A fidelidade, amados, ela é uma gloriosa perfeição de Deus. Ela é uma gloriosa perfeição de Deus. Salmo 89:8 nos diz: o Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Senhor Deus dos céus, quem é poderoso como tu, com a fidelidade ao redor de ti? O que isso está dizendo, amados? Está nos dizendo que a fidelidade tem uma relação direta com o poder de Deus. Sabe por quê? Porque uma pessoa que é traiçoeira, porque uma pessoa que frauda, porque uma pessoa que é infiel, uma pessoa que é desonesta, essa pessoa, ela não tem forças. Ela enfraquece, ela fragiliza, ela corrompe, ela deteriora-se, ela perde o respeito. Sim ou não? Mas o nosso Deus é poderoso. E ao seu redor, Ele está rodeado da sua fidelidade. Ele está rodeado da sua fidelidade. Até lembra um pouco o que a gente falou na semana passada, né? Deus está vestido de santidade. Ele está rodeado de santidade. É como se ele de fidelidade. É como se Ele também estivesse vestido de fidelidade. 2 Timóteo 2:13 nos diz: se formos infiéis, Ele permanece fiel. É bem diferente, né, amado? Nós temos uma espécie de espelhamento, né? Nós estamos com outras pessoas, nós espelhamos muito o comportamento do outro. Se nós estamos com pessoas infiéis, daqui a pouco você está começando a espelhar esse comportamento de infidelidade. Sim ou não? Se nós estamos com pessoas fiéis, nós começamos a espelhar esse comportamento de fidelidade. Nós temos uma capacidade muito grande de aprender e de refletir a ação do outro. Não é verdade? Sim ou não? Você já percebeu que geralmente quando você sorri para uma pessoa, você recebe o sorriso de volta? Sim ou não? Sim. Geralmente nós espelhamos, amados, o comportamento. Por isso que se diz: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem. É claro que não necessariamente, isso não é determinante, mas existe um poder de influência muito grande. O grupo com o qual nós andamos. Essa notícia que tem varrido o Brasil todo, onde nós temos uma grande manifestação pacífica, mas tem alguns grupos agindo com violência, com vandalismo, com crime mesmo. Não é manifestação, é crime, né? Você tem a manifestação legítima e você tem uma manifestação criminosa. Né? O que nós vemos? Algumas daquelas pessoas, elas apenas se
já foram programadas para fazer coisa ruim. Algumas daquelas pessoas já saíram programadas para fazer coisa ruim. Outras não saíram com esse propósito. Mas quando elas se infiltraram dentro daquelas pessoas, elas acabaram sendo levadas pelo anonimato e refletiram e espelharam aquele comportamento violento. Algumas das pessoas que nunca tinham agido com vandalismo. Outras não, outras estavam lá mesmo porque já costumeiramente o fazem isso. Com manifestação ou sem manifestação, praticam vandalismo. Então nós refletimos. Mas olha só como Deus, nosso Deus é fiel. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Eu e você, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Tem diz assim, rapaz, fulano de tal não foi leal comigo, não foi fiel comigo, meu amigo, então também a minha fidelidade com ele, eu não devo mais fidelidade a ele. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso? Rapaz, ele falhou comigo, não foi fiel comigo, também não vou mais ser fiel com ele. Olha como o Senhor nosso Deus é diferente. Ainda que eu e você sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Diga comigo, Deus não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade faz parte integrante da identidade divina. Ele não pode ser infiel. Faz parte da essência de Deus, do seu atributo, das suas perfeições, da sua perfeição. Imaginar um Deus infiel é imaginar alguém que não é Deus. Sim ou não? É impossível imaginar um Deus infiel. Se é Deus, tem que ser perfeito. E se é perfeito, é fiel. Romanos 3, capítulo 3, verso 3 a 4. Romanos capítulo 3, verso 3 a 4. Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade não aniquilará a fidelidade de Deus. Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade não aniquilará a fidelidade de Deus. O apóstolo Paulo pergunta, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? E ele responde, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A fidelidade de Deus, ela permanece, ainda que alguns sejam incrédulos. Ele permanecerá fiel, porque sempre Deus é verdadeiro. Deus fez uma promessa a Abraão. Abraão, vou te dar um filho. E esse filho, Abraão, é o filho da promessa. Porque tu, Abraão, será pai de nações. E aí, certa vez, o Senhor falou para Abraão, Abraão, no próximo ano, por esse tempo, tu terás teu filho. Sara idosa deu aquela gargalhadinha. Da onde? Da onde? Que nem o fulano mais eu tô. Da onde? Que já passou o costume de mulher. Nessa idade que eu tô, já era. Nunca mais vou ter filho. Tem mais isso. Menopausa, não sei quantos anos já passaram. Como é que eu vou ter filho agora? Mas a nossa incredulidade não anula a fidelidade de Deus. E Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão, mata o cordeiro e parte no meio. E Deus veio e fez a aliança com Abraão. Deus fez a aliança com Abraão.
E a aliança que Deus fez com Abraão, Deus é fiel. Ele não quebra a sua aliança. Deus é fiel, Ele não quebra a sua aliança. E ainda que faltou fé no coração de Sara, Deus cumpriu, porque Ele é fiel. Deus tem prometido algo na tua vida, amado. Se Ele já fez aliança, ainda que te falte fé, ainda que você não consiga enxergar, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Amém? Quantas coisas Deus promete para a gente diz, Senhor, tem certeza, Senhor? E aí o tempo vai passando, e quando a gente vai ver, Deus cumpriu na nossa vida. E a gente vê como nosso Deus é fiel. Como nosso Deus é fiel. A fidelidade do Senhor é maior do que o nosso entendimento pode alcançar. Diga comigo, a fidelidade do Senhor é maior do que o nosso entendimento pode alcançar. Nós falamos que uma das características de Deus é a sua imensidade, a sua infinitude. Deus é espírito infinito. Se Ele é espírito infinito, todas as suas perfeições são infinitas. Então a fidelidade de Deus, ela também tem um caráter infinito. Então nós temos a infinitude espacial, ou seja, não se pode medir o seu cumprimento. Salmo 36:5 diz, a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Até as mais altas nuvens. Levante seu braço aí. Até onde você consegue. Fique em pé aí. E levante seu braço aí até onde você consegue. Mas nem os irmãos lá na galeria não conseguem chegar nem no forro. Imagine nas mais altas nuvens. Você está sabendo que você não consegue alcançar a grandeza da fidelidade de Deus. Pode sentar. Nós não conseguimos alcançar a grandeza da fidelidade de Deus. Olha só, amados. Hoje a gente pega um avião, tem nave espacial, se vai à Lua, né? Se vai à estação espacial. Mas nesse tempo aqui, amados, a nuvem era inatingível. Era como eu e você fizemos agora. Tentamos alcançar, a gente não chega nem ao forro dessa igreja, amados. Para fazer manutenção, os irmãos juntam um bocado de andaimes para poder levantar até lá em cima. Então, queridos, sabe o que isso quer dizer? Que a fidelidade de Deus, o que o salmista está querendo dizer, não se pode medir. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Não se mede a fidelidade de Deus. Infinitude temporal. Nós temos a infinitude espacial, não se pode medir a fidelidade de Deus. Nós temos a infinitude temporal. A fidelidade de Deus é eterna. A fidelidade de Deus é eterna. Salmo 119:90. A tua fidelidade dura de geração a geração. Ele usa ainda o espaço temporal das gerações para falar da infinidade temporal da fidelidade de Deus. Então, sabe o que nós estamos vendo com isso, amados? Que a fidelidade de Deus, ela é muito maior do que a nossa mente pode alcançar. Todo padrão que nós criarmos de fidelidade, ele será infimamente menor do que a fidelidade de Deus. O maior padrão de fidelidade que você conseguir imaginar, ele será infinitamente menor do que verdadeiramente é a fidelidade de Deus.
Oh, maravilha! Esse é o nosso Deus, o Deus fiel a quem nós servimos. Nosso Deus nunca esquece, nosso Deus nunca falha, nunca vacila, nunca deixa de cumprir a sua palavra. O Senhor se mantém estritamente apegado a cada declaração de promessa ou profecia, faz valer cada compromisso, aliança ou ameaça, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Não esquece, não falha, não vacila. Ele fica firmado com a sua palavra, com a sua promessa. Aquilo que Ele prometeu a você, Ele é fiel e Ele vai cumprir. Não importa o que tenha de dificuldade no meio do caminho. Não importa se tenha aparecido algum homem e tenha dito, aqui não passa, aqui parou. Não parou coisa nenhuma, porque o nosso Deus é fiel para velar pela sua palavra. Ele é fiel. Tem gente grande batendo a mão e dizendo, aqui não passa, aqui acabou, parou para você. Mas o nosso Deus é fiel e o que Ele cumpriu, Ele vai fazer valer na sua vida. Porque Ele não falha, Ele não vacila, Ele não volta atrás, porque Ele é fiel. Gênesis 8, 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Deus chegou e disse assim, acabei e estou começando de novo a humanidade com Noé e sua família. Mas eu vou firmar um compromisso. De que eu não vou mais destruir a terra com água. Porque a maldade do homem está na sua imaginação má desde criancinha. É assim que a palavra de Deus diz. E aí ele diz, Gênesis 9, 11 a 14. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus, este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Tem gente que diz que o arco é de íris, mas o arco não é de íris. O arco é de Deus. Amém? Tem gente que diz que o arco é de íris. O arco não é de íris, o arco é de Deus. Do Deus fiel. Tá? O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Quando o arco aparecer nas nuvens, é sinal de que eu não vou destruir a terra com dilúvio novamente. Que Deus promete, amados, Deus cumpre. Cai dilúvio num lugar ou no outro, mas dilúvio na terra toda não cai. Porque Ele não destrói mais a humanidade com água. Porque Ele é fiel àquilo que Ele diz. Ele é fiel àquilo que Ele diz. Não importa quantas gerações passaram, Ele permanece fiel à sua palavra. Ele permanece fiel à sua aliança. Não importa quantos anos, quantas décadas, quantos séculos passaram, Ele permanece fiel. Eu tenho certeza que eu ainda desfruto bênçãos que foram prometidas aos meus avós. Ora, se eu desfruto bênção que foi prometida a Abraão, se eu desfruto bênção que foi prometida a Adão e Eva lá no jardim, que é isso, amados? Que é isso? Fidelidade de Deus, que segura a sua palavra. O tempo pode ir, homem pode morrer, mulher pode morrer, mas Ele cumpre a sua palavra nos filhos, nos filhos dos filhos, nos filhos dos filhos, dos filhos dos filhos, nos filhos dos filhos, de geração em geração, porque Ele é fiel.
Me lembrei de um testemunho, não estou recordando agora o nome desse homem de Deus. Ele orou a vida inteira com a sua esposa pela conversão de seus filhos. E Deus disse para ele que salvaria. E salvaria seus filhos. E ele passou a vida nessa esperança de ver os seus filhos se convertendo e servindo ao Senhor. E todo dia tinha sua oração no quartinho da oração. Se ajoelhava, estava ali no quartinho da oração, apresentando diante de Deus, orando, pedindo ao Senhor, sabendo já com fé que ia receber, porque Deus já tinha prometido e Deus é fiel naquilo que Ele promete. Morreu o papai, morreu a mamãe, e os filhos não se converteram. Cadê a fidelidade de Deus? Os pais morreram, mas os filhos se converteram depois da morte dos pais. Porque o que Deus cumpre, o que Deus fala, Deus cumpre. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. E se Deus disse que seriam salvos, Deus salvou. Deus salvou. Os olhos deles não contemplaram aqui, mas no dia que receberam os seus filhos também lá na glória, eles puderam contemplar e ver a fidelidade desse Deus que cumpre todas as suas promessas. A fidelidade do Senhor, amados, nos presenteia cada manhã. Você recebeu um presente de Deus essa manhã? Quem recebeu o presente de Deus essa manhã? Sabe quem que lhe dá esse presente toda manhã? É a fidelidade do Senhor. A fidelidade do Senhor nos presenteia toda manhã com as suas misericórdias. Aleluia. A fidelidade do Senhor nos presenteia toda manhã com suas misericórdias. Lamentações 3, 22 a 23 nos diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Diga comigo, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. 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 Porque a fidelidade do Senhor é grande. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na minha e na sua vida. A cada manhã nós recebemos as misericórdias do Senhor, presente da fidelidade de Deus para conosco, amados. A misericórdia de Deus que faz nos sentir a presença de Deus. A misericórdia de Deus, pelo fato pelo qual não somos consumidos. A misericórdia de Deus, o fato que o Senhor sustenta as nossas vidas. A misericórdia de Deus que o Senhor ouve as nossas orações. A misericórdia de Deus que o Senhor revela coisas maravilhosas aos nossos corações, são presentes da fidelidade de Deus. Aquelas situações em que parece que você está sem força alguma, mas a cada manhã, aleluia, as misericórdias do Senhor vêm sobre a sua vida, porque elas não têm fim, porque grande é a fidelidade do nosso Deus. Aleluia. A disse o salmista: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O Senhor tem presente a cada manhã para nós. A fidelidade do Senhor é garantia de sermos disciplinados. A
Fidelidade do Senhor é garantia de sermos disciplinados. Pastor, eu escutei na televisão, esse negócio de sofrimento não é para crente, não. Pastor, eu aprendi desde pequeno que negócio de castigo não tem nada a ver com Deus. A Bíblia ensina diferente. A Bíblia diz que a fidelidade é a garantia da nossa disciplina. Salmo 119, 138 nos diz: os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. Diga assim: os testemunhos do Senhor são retos e muito fiéis. E quando a gente lê os testemunhos do Senhor, amados, nós vemos promessa, nós vemos recompensa para a obediência e nós vemos também punição para a desobediência. Sim ou não? É fiel. Os testemunhos do Senhor são fiéis. Você lê o testemunho do Senhor, você vê homem obedecendo e homem sendo agraciado e abençoado pelo Senhor. Quando você vê o testemunho do Senhor, ele não escondeu o pecado de ninguém. A Bíblia esconde o pecado de homem? A Bíblia não é essas histórias oficiais, né, que só conta o lado heróico das pessoas, não. Ela conta as falhas das pessoas, sim ou não? Nós encontramos falha no nosso pai da fé, Abraão. Nós encontramos falha em Davi, o grande rei. Em Salomão, o rei mais sábio do mundo. O homem mais sábio. Nós encontramos falha no homem mais manso da face da terra. Moisés. Sansão. Nós encontramos falha nesses homens, sim ou não? A Bíblia não esconde o pecado de ninguém. Porque quando a gente esconde, a gente não trata. Tem gente morrendo no meio da igreja porque anda escondendo o pecado. Não sabe que está morrendo e a eternidade dele vai ser uma desgraça. Por isso há muito entre vós fracos e doentes, e muitos que dormem. Não adianta esconder pecado, amado. Pecado é para confessar. O que a gente esconde e guarda é a palavra de Deus no coração. A gente esconde e guarda é a palavra de Deus no coração. Pecado ninguém esconde não. Pecado a gente confessa, a gente deixa e a gente alcança misericórdia para poder andar em santidade limpo na presença de Deus. Então os testemunhos de Deus são retos e são muito fiéis. Na hora de apresentar quem está obedecendo, ele abençoa. Na hora de apresentar as promessas, ele dá a promessa. Ele vai com a sua promessa até o fim. Na hora também de apresentar o pecado, ele apresenta o pecado. Se arrependeu, tem o perdão. Não se arrependeu, tem todas as consequências do não arrependimento. Porque o Senhor, Ele é fiel. O Senhor é fiel. A balança do Senhor não tem dois pesos nem duas medidas, amados. A balança do Senhor é fiel, porque Ele é fiel. Não importa se é amado dele ou não. Não importa. Davi, o homem segundo o meu coração, ele escondeu alguma coisa de Davi? Mas eu disse que é segundo o meu coração, então tenho que fazer aqui um marketing de que ele é segundo o meu coração mesmo. Não, isso aqui tu esconde, isso aqui tu não escreve, foi assim não. Ele inspirou os santos homens de Deus a escreverem o relato da vida de Davi, mostrando os pontos fortes e os pontos fracos, e ainda manteve aquilo que ele disse: o homem segundo o meu coração. Porque o testemunho do Senhor é fiel. Quando Deus nos fere, amados, com a vara da punição, é a fidelidade que Ele está manejando. É a fidelidade que está manejando a vara da punição, como diz Pink. Quem aqui já foi disciplinado pelo Senhor? O Senhor pega a vara da punição dele e Ele maneja com a fidelidade.
Deus apresenta em sua palavra não apenas promessas de graça e de recompensa, ele também fala de punições, fala de ameaças. E sua fidelidade abrange toda a palavra. Deus não é como um pai que faz ameaças que para o filho vira piada. Não tem pais que faz ameaças de um castigo, de uma disciplina, e para o filho aquilo ali vira uma piada. Vai dizer, você vai passar essa semana sem jogar videogame. Aí o menino dá a maior gargalhada que sabe que no outro dia de manhã ele já está jogando. Hã? Tem ou não tem? Um Deus não é assim não. Se ele diz, ele é fiel para cumprir o que ele diz. Se ele pegar a varinha da disciplina, amado, nós vamos passar pela disciplina do Senhor. E você se alegre por isso. Porque o pai corrige os filhos a quem ama. Deus é fiel, amados. E em sua fidelidade, ele vai lançar alguns na perdição eterna. Porque ele é fiel. Deus é fiel. E em sua fidelidade, ele vai chamar outros para viver eternamente no lar celestial. Porque ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. E seus testemunhos são retos e muito fiéis. Salmo 89, verso 32 e 33 nos diz: então visitarei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, porque a correção do Senhor não é com ódio, a correção do Senhor é com amor, para nos aperfeiçoar em santidade. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Você é corrigido, eu sou corrigido, mas nós somos corrigidos debaixo da fidelidade do Senhor. Não nos faltará a fidelidade do Senhor. A fidelidade do Senhor, amados, é para nós um encorajamento para permanecermos firmes na fé. A palavra de Deus nos diz, em Hebreus 10, 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenha firme a confissão da sua esperança. Retenha firme a confissão da sua fé. Retenha firme aquilo que você confessou com seus lábios e a esperança que você tem em Cristo. Retenha firme, porque o que prometeu ele é fiel e ele vai cumprir. Não abra mão da confissão da sua esperança por nada nesse mundo. Retenha firme, venha o que vier, pode vir, pode soprar tempestade sobre a sua vida, mas seja encorajado pela fidelidade de Deus, porque Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Se Ele nos prometeu os céus, se Ele nos prometeu, amados, a ressurreição, se Ele nos prometeu a transformação em corpo glorificado, retenha firme a confissão da sua esperança, porque Ele é fiel, fiel é o que prometeu. 1 Coríntios capítulo 1, verso 8 ao 9, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, nosso Senhor. Fiel é Deus, que chamou a mim e a você para a comunhão no seu Filho Jesus Cristo. Fiel é Ele, que vai nos manter irrepreensíveis até o dia de nosso Senhor. Aleluia. Você crê que Ele é fiel? Você crê que Ele vai lhe manter? Você crê que Ele vai lhe manter? Você vai guardar a confissão da vossa esperança, porque fiel é o que prometeu, diga amém. Sabe por quê, amados, que nós vamos fazer isso? Porque assim como o apóstolo Paulo,
Nós sabemos em quem temos crido. Aleluia! Oh, glória a Deus! Diga comigo, eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Pode estar faltando força para você, mas Ele é fiel e é poderoso para guardar esse depósito até aquele dia. A fidelidade do Senhor é segurança para nós mesmos. É segurança para nós, mesmo em tempo de tribulação. Diga comigo, a fidelidade do Senhor é segurança para nós, mesmo em tempos tenebrosos. Nos tempos tenebrosos, amados, a fidelidade do Senhor é segurança para nós. Salabaraka. Santo, santo, santo Deus. Quem já passou aqui tempo tenebroso, dá um sinal aí com a mão. Oh, aleluia. Mas a fidelidade do Senhor, aleluia, foi segurança para mim, foi segurança para você, e é segurança para quem está passando por tempo tenebroso. A fidelidade do Senhor. Pink nos diz, uma coisa é aceitar que a fidelidade de Deus é uma verdade divina. Outra coisa totalmente diferente é agir com base nisso. Quem acredita aqui na fidelidade do Senhor? Agora eu não vou pedir para você levantar suas mãos. Mas quantos de nós agimos com base nisso? Nós cremos na fidelidade do Senhor. Mas quantos de nós, não levante sua mão, agimos com base nisso? Sabe o que Deus quer? Que a gente se levante hoje à noite daqui e tornemos para os nossos lares, não apenas acreditando na fidelidade de Deus, mas vivendo com base nessa fé e nessa crença. Isaías capítulo 50, 10 nos diz assim: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Há alguém aqui entre nós que teme ao Senhor e ouve a voz do servo de Deus? Há alguém? Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Olha o que a palavra de Deus diz para nós que tememos ao Senhor e ouvimos a voz do servo de Deus. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma. Você já andou assim num lugar bem escuro, que você não consegue ver onde você vai dar o próximo passo? Alguém já andou assim num lugar bem escuro aqui? Poucas pessoas, né? Os demais precisam ter essa experiência. É tão escuro que você não consegue ver onde você vai botar o seu outro pé. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Santo, santo, santo Deus. Isaías 50 e 10. Confie no Senhor teu Deus e firme-se sobre ele. Confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Pode ter o tempo tenebroso que for, pode não ter luz alguma, mas confie no nome do Senhor. Confie no nome do Senhor e firme-se nele, porque ele é fiel.
Salmo 119, 75. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e segundo a tua fidelidade me afligiste. Agora foi, né? Pastor, pensei que a fidelidade era o consolo no tempo da aflição. Está dizendo aí que por causa da fidelidade dele, segundo a fidelidade dele, nós somos afligidos. Uma coisa, amados, é ser disciplinado, não é ser corrigido. Outra coisa é ser afligido. Nem toda aflição é porque nós estamos sendo disciplinados por um pecado. Sim ou não? Nem toda aflição que nós passamos na vida é porque nós estamos sendo afligidos por causa de um pecado. Tem aflição que Deus manda segundo a fidelidade dele. Pastor, agora não entendi foi nada. Por isso que eu desde o começo já disse para você que a gente não tem como alcançar a fidelidade de Deus. Pode ficar de ponta de pé que você não alcança. Pastor, não entendi mais nada. Pois é. Você não precisa entender totalmente, mas você precisa confiar totalmente. Diga comigo, eu não preciso entender totalmente, mas eu preciso confiar totalmente no meu Deus que é fiel. Aleluia. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que segundo a tua fidelidade me afligiste. Deus é fiel, amados, quando afasta de nós as aflições. É ou não é? Deus é fiel quando afasta de mim, de você, as aflições? Sim ou não? E Deus é fiel quando Ele traz as aflições? O sim está diminuindo. Deus é fiel quando Ele traz as aflições? É. Deus é fiel quando Ele leva as aflições, mas Ele também é fiel quando Ele traz as aflições em nossas vidas. E a gente tem que aprender a glorificar a Deus pela sua fidelidade quando Ele leva as aflições, e a gente precisa aprender a glorificar a Deus pela sua fidelidade quando Ele traz as aflições. A gente precisa, amados, aprender com o patriarca Jó, lá no capítulo 1, verso 21, que diz: "Nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que é isso, amados? O patriarca Jó sabia e reconhecia a fidelidade de Deus. Sabia que Deus é fiel. Pastor, estou nessa que o Senhor está falando, de tempo tenebroso. Mas pastor, não estou sabendo de nada, não estou entendendo nada. Para que Deus está fazendo um negócio desse comigo? Eu sempre busco fazer a vontade de Deus. Sempre consulto ao Senhor. Eu sempre procuro dedicar a minha vida a Deus. O que está acontecendo, pastor? Esse tempo tenebroso na minha vida. Vamos deixar Jesus responder? Vamos deixar Jesus responder? Então vamos ver o que ele responde, né? Lá em João capítulo 13, 7. Respondeu Jesus e disse: "O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois."
O que eu faço, tu não sabe agora, mas depois tu vai saber. Aleluia! Oh, glória a Deus! Agora você não entende, agora você não sabe, mas o Senhor diz para mim e para você, mas depois você vai saber. Agora tu não sabes, agora tu não entendes, mas depois tu vai entender, depois tu vai saber. Mas agora só vive e passa na fidelidade nesse tempo tenebroso e glorifica o meu nome pela fidelidade que eu tenho contigo. Aleluia. A fidelidade do Senhor é segurança para nós, mesmo em tempos tenebrosos. A fidelidade do Senhor é motivo para louvarmos o seu santo nome. Você já deu um glória a Deus hoje? Aleluia, Jesus. Salmo 92, verso 1 a 2. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Aleluia. A manhã toda é pouco, amados, para contar a benignidade do Senhor. Por isso que nós podemos, todas as manhãs, louvar ao Senhor por sua benignidade. A noite toda, amados, é pouco para rendermos louvor ao Senhor por sua fidelidade. Por isso podemos todas as noites render louvores por sua fidelidade. Bom é louvar ao Senhor, sim ou não? E render louvores ao nome do Altíssimo. Para de manhã anunciar a sua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Quem quer louvar ao Senhor por sua fidelidade essa noite? Quem quer abrir os lábios em cântico da fidelidade do Senhor? Vamos ficar de pé e vamos louvar a Deus por sua fidelidade. Porque a fidelidade do Senhor é a gloriosa perfeição de Deus. Porque a fidelidade do Senhor é maior do que o nosso entendimento pode alcançar. Porque a fidelidade do Senhor nos presenteia cada manhã com misericórdias. Porque a fidelidade do Senhor é garantia para sermos disciplinados e assim aperfeiçoados. Porque a fidelidade do Senhor é para nós um encorajamento para que mantenhamos-nos firmes em nossa fé. Porque a fidelidade do Senhor é segurança para nós, mesmo que em tempos tenebrosos. Porque a fidelidade do Senhor é motivo para louvarmos o seu santo nome. Então vamos louvar ao Senhor a sua fidelidade. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir nosso cenário no número 535, irmãos. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Nunca mudastes, tu nunca faltastes, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu brilhar. Tudo criastes na terra e nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor,
Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, Deus Santo, aleluia. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Reconhecemos a tua fidelidade, Senhor, e cantamos a tua fidelidade nesta noite. Oh, Pai, a tua fidelidade tem se manifestado em nossas vidas, Senhor Deus, de uma forma tão especial, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, pelas tuas misericórdias presentes da tua fidelidade. Te agradecemos, Senhor Deus, porque tu tens sido fiel conosco, ó Pai, porque a tua fidelidade tem guardado o depósito de nossa fé, tem nos mantido de pé, tem cuidado de nós, tem nos dado fôlego de vida, Senhor. Tem, Senhor Deus, guardado a confissão da nossa esperança, Senhor. Te louvamos e bendizemos, Senhor Deus, porque a tua fidelidade para conosco, Senhor, tem, Senhor, ajudado-nos não apenas nos momentos de bonança em que vemos a tua mão dadivosa nos agraciando e cuidando de nós, mas também no momento de trevas onde não vemos luz alguma, Senhor, nós podemos confiar no nome do Senhor e firmar-se sobre o nosso Deus, porque o nosso Deus é fiel, e passar pela prova, Senhor Deus, glorificando a tua fidelidade, reconhecendo que tu és Deus, e como cantamos nessa noite, ainda que falte o fruto, Senhor Deus, na videira, ainda, Senhor Deus, que falte a vaca, que falte o vinho, que falte o trigo, todavia confiaremos no nome do Senhor dos Exércitos, porque tu és fiel, Senhor. Alabaracantere, agitere, cantará. Oh, Pai, Senhor, nós louvamos a tua fidelidade, Senhor, com o qual tu estás, Senhor Deus, cercado da tua fidelidade, a tua palavra, as tuas promessas que são fiéis e que a seu tempo tu has de cumprir na vida de cada um dos teus filhos, ó Pai, que tu possa encher os nossos lábios de louvor e fidelidade a ti, que cada um de nós, Senhor Deus, não apenas creiamos, ó Pai, que tu és fiel, mas que vivamos, Senhor Deus, baseados nessa verdade, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então saberás que o Senhor teu Deus é Deus fiel, de geração a geração. Aleluia. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Queridos, quero compartilhar convosco alguns avisos. Na próxima quinta-feira, reunião para todos os obreiros, Campo da Cidade,
todos os dirigentes aqui presentes, todo o ministério, toda a liderança de ministério. Amém? Os obreiros lembrando que toda a liderança de ministério, liderança de jovens, de crianças, adolescentes, de louvor, quem exerce liderança na igreja, todos devem estar presentes, das congregações e da sede. Próxima quinta-feira. Também as irmãs, dia 27 de julho, estarão realizando o Jantar da Amizade em prol do Congresso de Mulheres. Você deseja cooperar, pode passar na recepção e adquirir o seu convite, abençoando para essa grande festa do Congresso de Mulheres. Dia 3 a 6 de julho, o evento comunica que estará acontecendo no Centro de Eventos, aqui na Almoço Soares, a Expo Evangélica 2013. A entrada é 1 quilo de alimento, estima-se arrecadar 5 toneladas de alimento. Essas toneladas de alimentos serão divididas entre o projeto Ebenezer e o projeto Cidade Criança. Então, dá para ajudar muito os dois projetos. E também a irmã Vilanier Paula agradece a todos os irmãos que têm doado fraldas e outros materiais nesse processo de recuperação. Ela manifesta palavras de gratidão a toda a Igreja do Senhor, que a Igreja de Deus continue orando pela recuperação da nossa irmã. Amém? Nós vamos orar ao Senhor. Os irmãos que estão contribuindo com a campanha das cadeiras, nós pedimos que procurem o irmão Oliveira. Cadê o André Cabral? Procure o irmão Oliveira ou o irmão André Cabral na recepção, tá certo? Para deixar o seu envelope da cooperação para a troca das cadeiras. Quem ainda não pegou o envelope, pode pegar o envelope hoje. Nós temos compromisso para saudar essa semana, tá certo? E ajudar conforme você está podendo ajudar nessa semana, tá? Vamos orar ao Senhor, chamar o pastor Jair para fazer essa oração final, apresentar diante de Deus a vida do Pedro Guilherme, que eu possa estar dando saúde àquela criança, e também apresentar diante de Deus, mais uma vez, os nossos irmãos que estarão viajando na quinta-feira para Cabo Verde, e orarmos também, amados, pelo presbítero Aldo, pastor do setor 6, juntamente com a Daniele, sua esposa. Seu pai faleceu, o pai da Daniele, foi sepultado na manhã desse dia. Que a gente possa estar orando, Deus está consolando a família. Graças a Deus, ainda no leito de morte, no leito da enfermidade. Graças a Deus, ele entregou a sua vida a Jesus, né, para a glória de Deus. E a gente sabe que ele está diante do Senhor, para a glória de Deus. Então aqui o presbítero Edson também. Presbítero Edson, ele aniversariou ontem, né? A congregação fez uma festa bonita também para ele. Vamos orar aqui por ele também. A igreja quer parabenizar nosso querido irmão Edson, dirigente de congregação. Diga comigo, parabéns. Pastor Jair. Oremos, meus irmãos. Querido e amado Pai, te damos graças, te louvamos nessa noite, rendemos tributo ao teu nome, pela palavra, Senhor, que foi ministrada aos nossos corações. Obrigado pela tua fidelidade para com cada um de nós. Obrigado pela tua fidelidade com a tua igreja. Pai bendito, neste momento de encerramento deste culto, queremos ser gratos por tudo, Deus, que tem proporcionado a todos os teus filhos. E agora, neste momento de oração, e apresentamos, Senhor, os pedidos de oração aqui, Senhor, manifesto através do teu filho. Deus, que cada um dos teus filhos possam ser consolados e atendidos segundo a tua misericórdia. Pai, a família do irmão Aldo, que perdeu o ente querido, consola o coração dos teus filhos ali, Senhor. Os demais pedidos de oração, que o Senhor possa estar concedendo segundo a tua bondade e a tua misericórdia. Também te apresentamos, ó Deus, os teus filhos que irão viajar nestes próximos dias, que o Senhor possa estar conduzindo esta equipe àquele país, que as tuas mãos possam estar sobre os teus filhos, guardando, livrando de todos os perigos, de todos os males,
e que durante aqueles dias de permanência e estadia, Senhor, dos missionários da tua igreja naquele país, Senhor, o teu Espírito Santo possa operar de uma maneira tremenda, de uma maneira gloriosa, que vidas ali possam ser impactadas pela tua palavra através dos teus filhos. Conduze os teus filhos em paz, em segurança, também no retorno, Senhor, a esta cidade. Querido Deus, neste momento também apresentamos toda a tua igreja que estará retornando aos seus lares. Guarda e livra cada um dos teus filhos, que o Senhor possa levá-los em paz e em segurança nesta grande cidade. É o que nós te pedimos pela fé em teu nome, que vive por toda a eternidade. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e aqueles que se deleitam na fidelidade do Senhor dizem...